Agora, notem bem, Pedro ainda é o chefão da igreja aqui ou não? Pedro ainda é, né? Por quê? O texto mostra que ele é o apóstolo de destaque. O apóstolo de destaque ainda é ele. Ele vai sair de cena? Vai sair. Ele ainda é o apóstolo de destaque. Ele ainda vai continuar em destaque até o capítulo 12, mais ou menos. Depois, ele vai sair um pouquinho de cena, vai aparecer no capítulo 15 como um coadjuvante, não é mais o chefão, no capítulo 15, e aí depois não aparece mais. Por quê? Quem sabe por quê? Vai saindo, vai. Olha só, ele abre a porta da igreja para os judeus, em Atos 2, ele abre a porta da igreja para os gentios, em Atos 10, depois disso vai saindo. E some. Não aparece mais. Por quê? O primeiro Papa sumiu. É muito simples, irmãos. O que Jesus disse para Pedro? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual era a função principal de Pedro na história da igreja cristã? Ele lançaria os fundamentos da igreja cristã. Ele abriu as portas para os judeus e para os gentios. Tu és Pedro, e eu vou usar você. Você vai ser a pedra sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. Você vai ser a pessoa que vai lançar esses fundamentos. E ele fez isso. Ele funcionou como essa pedra. Depois dessa função tão importante, ele vai saindo de cena. Mas a pedra não é Jesus? Meu Deus. Nesse texto não. Nesse texto a pedra é Pedro. Mas a pedra, eu sei que a pedra é Jesus. Sai daqui, senão que está com uma pedra. Eu sei que a pedra é Jesus. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra principal. Jesus é a pedra de esquina. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém. Mas nesse texto de Mateus 16, a pedra é Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele fez isso. Ele usou Pedro como uma base, um fundamento para trazer os judeus à igreja e para trazer os gentios à igreja. Atos 2 e Atos 10. Depois disso, ele foi saindo de cena, porque o seu papel principal, fundamental, foi cumprido. Então ele foi dando espaço para outras pessoas, pastores começaram a liderar a igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo começa a se destacar como apóstolo evangelista dos gentios ao mundo todo. Então aí o cenário já não é mais um cenário em que Pedro está ali atuando de modo tão preeminente. Ele cumpriu o seu papel. O que Jesus falou era isso mesmo. Pedro era a única pedra? Não. A Bíblia fala em Efésios 2 que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Todos os apóstolos são pedra, todos. Todos os apóstolos são pedras no fundamento, mas Pedro teve um destaque especial, porque por meio dele, judeus e gentios compuseram a igreja, entraram para a igreja. Ele abriu a porta, ele lançou essa base, judeus e gentios, sendo agora o povo de Deus. Então é por isso que ele vai saindo de cena, ok? Então se alguém perguntar, naquela passagem, quem é a pedra? Sem problemas, é Pedro. Quando Jesus falou, tu és Pedro e sobre esta pedra, quem é a pedra? É Pedro. Sem problema, não tem que fazer da pirueta, né, e inventar que não, que a palavra significa pedrinha e pedregulho, tudo bobagem isso aí, bobagem. Pedro é aquela pedra, pronto. Agora, a pedra fundamental, a pedra principal é Jesus, não tem dúvida. E os demais apóstolos também são pedras. Pedro só recebeu destaque porque ele teve esse papel que eu mencionei, abrindo as portas para os judeus e gentios que compuseram a igreja.